E olha, cresce o número de registro de ocorrências de furto de veículos em Aracaju. Em grande parte dos casos, o crime é cometido com o uso de um dispositivo que destrava o carro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o perito criminal da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, Luciano Homem. Bom dia, Luciano. Bom dia. Bem-vindo, aos nossos estúdios. Primeira vez, né? Primeira vez. Luciano, vamos explicar para a gente, então, sobre esse aparelhinho que é utilizado no roubo de veículos. É bastante utilizado aqui em Aracaju? Isso, teve um aumento considerável, né, nesse tipo de ocorrências. Na verdade, ele é um controle que pode ser usado para controle de som, de automóvel, para abertura e fechamento de portão. E os infratores eles descobriram que esse equipamento também ele pode ser usado para impedir o travamento dos alarmes e trava de veículos, né? Então eles passaram a utilizar esse equipamento que foi, digamos assim, concebido para um uso comum do dia a dia, ele passou a ser usado para cometer esse tipo de crime. E como é que vocês identificam que eles utilizam esses materiais? Isso. Esse material, ele normalmente é apreendido, né, ou pela Polícia Militar, né, em algum flagrante, ou pela Polícia Civil, né? E esse material, ele é encaminhado para a perícia através do delegado de polícia, que é responsável pelo inquérito policial. Então, ele apreende esse material e encaminha para a perícia. A gente recebe esse material lá e faz a análise. O primeiro equipamento que a gente recebeu lá no Instituto Criminalística foi em meados de 2016. Né? A gente recebeu o equipamento a primeira vez e quando a gente foi estudar o equipamento, a gente viu que na verdade era um controle comum, né? Que era utilizado para controle de som automotivo a longa distância. Então, a gente fez um teste prático na época para ver se ele realmente impedia o travamento e a gente detectou que realmente ele interferia no travamento dos veículos, né? Então eles vão, adquirem esse material ou também eles montam em casa, dão um jeitinho para se adequar ao que eles querem? Isso, a gente já recebeu lá equipamento original, que seria um equipamento sem adulteração, e recebeu também controle de residências com adulteração. O que eles fazem, esses equipamentos eles trabalham normalmente na mesma frequência, né? Então a mesma frequência dos controles dos veículos automotivos. Então ele aumenta a potência para poder criar um ruído, né, e interferir no travamento do veículo. E isso o dono do veículo nem percebe, né? Isso. O que acontece é que quando ele aperta, ele segura esse dispositivo, quando o condutor vai travar o veículo dele, o veículo não trava, né? Então, o usuário, né, muitas vezes ele aperta para travar o veículo e sai e acaba não percebendo que o veículo não foi fechado. Então, a gente até alerta a população, né, para que fique sempre atento, sempre que travar o veículo, confira para verificar se o equipamento realmente, o veículo realmente foi travado, porque esse equipamento, nos testes que a gente fez lá no Instituto Criminalística, a gente fez testes de eficiência de distância. Então, a gente constatou que com obstáculos, no caso, com outros veículos próximos, esse dispositivo ele funciona até 30 metros. Né? E sem obstáculo, ou seja, num local aberto, esse equipamento tem eficiência de até 120 metros. Então, é uma distância considerável. Né? Se você tiver uma pessoa a 120 metros do seu veículo, provavelmente você não vai nem imaginar que ela está lá com um dispositivo para impedir o bloqueio do seu carro. Então é sempre importante, mesmo que você não veja, né, alguém por perto, já que travar existe essa distância, isso, né? Como é uma distância considerável, sempre que travar o veículo, verificar para que você não venha a ser furtado. Agora, existem outras coisas que podem ser feitas para evitar esse roubo, essa tentativa através desses materiais ou apenas mesmo verificar, né, se travou ou não? Esse dispositivo ele não funciona em todos os veículos, né? Tem determinados veículos que eles não funcionam. A gente fez um teste lá com pelo menos 12 marcas e 12 tipos de veículos diferentes. Então, para alguns veículos ele funciona e para outros não. Então, isso depende tanto da montadora de veículo, né, está desenvolvendo novas formas de que o alarme
não sofra essa interferência, né? Como eu falei, a gente tem alguns veículos que ele emite duas frequências simultâneas, então ele acaba impedindo que esse equipamento interfira. Então seria uma forma, na verdade, as próprias montadoras prover isso para os seus clientes, né? Isso tem a ver também, porque assim, nos últimos meses a gente tem percebido que eles têm um carro específico, digamos assim, para fazer esses roubos. Isso tem a ver com essa compatibilidade do material, desse produto com o carro? Isso, né? Eles, na verdade, os infratores eles vão percebendo as facilidades que eles têm com determinado veículo e aí eles vão, digamos assim, focando naqueles determinados veículos. E tem aumentado essas recorrências? Vocês recebem, nos últimos meses, estão recebendo bastante produtos semelhantes para analisar? Isso, a gente recebeu, como eu falei, a gente recebeu em 2016, no ano acho que foi aliás, foram 2 controles nesse ano, e depois a gente recebeu uma quantidade maior. Esse dispositivo, ele é muito, como eu falei, é muito difícil de ser detectado até pela polícia, porque ele é um dispositivo comum. Então, você tem lá, se você tiver com controle dentro do seu carro ou algo desse tipo, realmente ele pode ser usado para abrir o portão. Pode ser alguém inocente que tem o controle, Isso. pode ser alguém Aí, no caso, intencionado. para a polícia conseguir detectar essa infração, esse crime, teria que ter um flagrante mesmo. Ou a pessoa está com um veículo furtado, ou roubado, entendeu? Ou então você pega o criminoso, você pega no momento que ele está furtando o veículo. Então, até para identificar esse crime é difícil, porque o controle, ele, na verdade, é um controle comum. Existem outros artifícios utilizados por essas pessoas, esses ladrões de carro? Isso, na verdade, existem diversas formas, né, de furto de veículo, com chaves que chama de chave nicha, né, para abrir o veículo, mas no Instituto mesmo, que chega para a gente da seção lá de computação, na verdade, são esses controles que são dispositivos eletrônicos. Na época, na verdade, quando chegou esse equipamento, foi um trabalho feito por mim, que sou da área de computação, e mais 2 peritos, um da área de física e outro de engenharia elétrica. Então, foi um trabalho que envolveu aí 3 peritos, né, justamente porque era um exame novo, a gente nunca tinha feito lá no Instituto Criminalística, e a gente precisava estudar o funcionamento e também, após os testes práticos que a gente fez, né, de eficiência de distância, eficiência de funcionamento, a gente precisava fazer uma análise, né, de espectro, análise de frequência do equipamento, e o Instituto Criminalístico ele ainda não dispõe desse equipamento. Então, na época, a gente solicitou um apoio técnico da Anatel, e eles deram esse apoio para a gente para realizar o teste no laboratório. Agora, o senhor disse que existem alguns veículos, algumas marcas, que são bloqueados por... esse aparelho não consegue bloquear a trava do carro, né? Isso. Mas o veículo que não tem esse procedimento, é possível instalar em alguma loja que trabalhe com isso especificamente? Vocês sabem dizer? Na verdade, teria no caso do alarme de veículo, normalmente eles trabalham na mesma frequência. O que a gente observou, né, a gente teria que realmente fazer testes, mas dos veículos que a gente pegou, normalmente eles trabalham com a mesma frequência. Isso é padronizado, digamos assim. Então, eles trabalham na mesma frequência. O que acontece é que, se eu pegar um controle que trabalha na mesma frequência com a potência maior, ele vai acabar interferindo. Então, realmente, como eu falei, os fabricantes que deveriam desenvolver alguma outra codificação, como eu falei, um carro específico que a gente testou, ele emitia 2 frequências diferentes para travar o veículo. Então, essa outra frequência acabava impedindo, digamos assim, a interferência desse controle. Então, como eu falei, teria que depende mais nessa situação específica, depende mais do fabricante de alarme do que do próprio usuário. O usuário, na verdade, vai ter que ter essa precaução mesmo de verificar o veículo. Tá bom, então, muito obrigada. Vale, então, um alerta para ficar atento, né? Todo mundo Isso. ficar atento. Travou o carro, dá uma conferida. Obrigada, viu, Tá bom, pela sua participação. obrigado.